Não, é difícil, mas eu até falei essa questão do ano passado, só que por isso que eu falei que a gente tem que olhar um pouco para o treinador também. O ano passado, o Felipe Luiz não escondeu para ninguém que o time foi moldado em função do Arrascaeta. Foi para privilegiar o Arrascaeta. O Arrascaeta, ano passado, ele era praticamente, ele era meio que poupado, porque ele ficava mais à frente. Ele era mais atacante que meia no passado. Então, enfim, era uma outra forma de jogo, né? Era um outro esquema tático. E você não tinha um Paquetá no elenco, né? Cara, o Paquetá, ele é um jogadoraço. O Paquetá ele pode ser titular de uma seleção brasileira numa Copa do Mundo. E talvez fazendo exatamente uma função que, numa ausência do Arrascaeta no Flamengo, você possa botá-lo para fazer no Flamengo. Você bota Jorginho Pulgar, sei lá, ou Jorginho e outro, Paquetá, Plátano, Samuel Lino, que também pode vir ajudar nessa meia, e o Pedro. Então, enfim, é um outro formato e você tem um Paquetá no elenco esse ano que não tinha no passado. Então, o que eu estou falando, você tem um cara de peso, né? Eu acho que, tipo Aham. assim, o Flamengo, ele consegue suprir. É claro que o Arrascaeta faz muita falta, mas o Flamengo consegue suprir. Esse ano o Flamengo não ficou sem o Pedro ainda, né? Na forma de jogo do Leonardo Jardim. Só que os jogos que o Pedro começou no banco, você vê que era aqueles jogos que o Flamengo teve dificuldade de começar a marcar gol. Tanto que o Sim. Pedro teve que entrar. Tinha jogo que não tinha nem programação para o Pedro entrar no segundo tempo, e o Pedro entrou. Então, enfim, eu acho e eu não estou falando que o Pedro faz mais falta que o Arrascaeta, quem joga mais no Flamengo, não estou nem entrando nesse mérito. É porque eu estou tentando avaliar a característica de jogo do Leonardo Jardim e o elenco que ele tem em mãos. O que ele pode fazer quando não tem um Pedro e o que ele pode fazer quando não tem um Arrascaeta. Quando ele não tem um Pedro, muitas vezes o, o Felipe Luiz fazia o Arrascaeta ser o 9, muitas vezes, né, com o Bruno Henrique saindo da área e o Arrascaeta infiltrando. Então era uma forma de jogo diferente. Com o Leonardo Jardim, muitas vezes, tirando o jogo contra o Cusco, por exemplo, fora de casa, que ele fez uma dupla de ataque, Plata e Bruno Henrique, muitas vezes é o Bruno Henrique de 9. 9 é o Bruno Henrique de costas. O Flamengo ali muitas vezes fica com menos um. Teve um jogo agora que o Bruno Henrique fez gol no segundo tempo, não sei se fez um ou dois gols, eu não me lembro do adversário, que ele entrou como 9 e o primeiro tempo dele, ele definiu o jogo, né? Foi da Libertadores, é, no Maracanã, que ele foi muito mal o jogo todo. Aí quando entra o Pedro, ele vai e faz os gols, né? Ele vai e faz o gol, né? Mas por quê? Porque ali ele vira o segundo atacante. Ali ele começa a aparecer, ele começa a ser muito mais importante. Agora, quando não tem o Pedro com o Leonardo Jardim, o Bruno Henrique ele faz um 9 de costas. É diferente de como era o Felipe Luiz. Então, por isso que eu acho que nesse formato, com esse treinador, com esse elenco, tendo o Paquetá, eu acho que o 9 faz falta. Mas é claro que o Arrascaeta ainda faz muita falta. É claro que o Flamengo deve ter mais um meia. Até porque o Carrascal, diferente do que aconteceu no passado também, Júlio. Ano passado o Carrascal estava numa ótima fase. Tanto que o Flamengo Verdade. recusou propostas no final do ano passado. O Carrascal está muito mal nesse ano. Se o Carrascal centrar um pouquinho no futebol, ser mais objetivo, voltar à boa fase, talvez o Arrascaeta não faça tanta falta tendo o Carrascal e o Paquetá. Mas é por isso que eu ainda acho que o 9 faz mais falta no elenco, principalmente por Só, conta do formato só de não jogo do sei se o Leonardo Jardim. Carrascal volta, né? Só não sei se o Carrascal É, volta. Aliás, o Carrascal que pegou mais 3 jogos, né, Seria? Tá em grande fase, É, criança. Vou te falar também, hein? Mais 3 jogos do Carrascal. Ele que vai jogar a Copa do Mundo com a seleção da Colômbia. A gente não sabe se ele vai voltar, né? Vamos ler o pessoal do chat aqui um pouquinho, ó. Bom dia, bancada! Avisa ao Sereto que já cheguei dando aquela dedada no Aerolike. Sereto, hoje opa! hoje estamos de bem. Bateu a meta na última live. É, Pedi pra subir esse Aerolike, Sereto. Pedi pra galera dar aquela moral, hein? mas utiliza o dedo devagarzinho, né? Com carinho, né? É, vamos com Vem tudo. com a dedada, mas vem com a dedada com carinho, em homenagem à abertura da Copa do Mundo. Vamos Sobe bater lá. 2.000 likes, meio-dia e meia, com certeza. Vamos lá, rapaziada. Sai do chat rapidinho, deixa o like, volta e ajuda a gente aí na S1 Live. Show. Sobe o like, é estreia de Copa, mas aqui ó, o noticiário do Flamengo não para, né, cara? Vamos com tudo, ó. Vamos ler mais a galera aqui. Bom dia, bancada. Com essa contusão do Arrasca, vocês acham que o Carrascal se torna necessário? Ô Serito, o Carrascal é um cara que tomou 3 jogos de suspensão, acabamos de falar, né? Mais 3 jogos, né? E foi mantida a punição. E muito se fala uma negociação, mas tem que ver também se vai ter interessado. Se não tiver, vai ter que voltar o Carrascal
E essa posição tão falada aí pelo Leonardo Jardim é com o Carrascal, que o Flamengo vai ter que jogar também, né? Vamos ver como será a Copa do Mundo para o Carrascal, né? Ele, a princípio, não é titular da seleção da Colômbia, mas ele pode fazer uma boa Copa, pode se valorizar. O Flamengo pode, com isso, fazer uma boa venda, uma boa negociação. O que seria melhor para o Flamengo, tendo em vista o histórico do jogador. Agora, se ele não for negociado, o melhor é que ele se recupere jogando pelo Flamengo, né? Para ser útil ao Flamengo. Já foi útil, principalmente na temporada passada. Nessa temporada pisou demais na bola, né? Principalmente com os cartões vermelhos que ele recebeu de maneira consecutiva. Então, tomara que ele tenha aprendido com tudo isso e que de maneira efetiva coloque a cabeça no lugar. Agora, uma discussão interessante é essa aí. Quem faz mais falta para o Flamengo? Daria uma boa enquete, né? Pedro ou o Arrascaeta? Não dá para comparar os dois jogadores, né? Primeiro porque são posições diferentes e segundo que o Arrascaeta é um craque. O Pedro não é um craque. O Pedro é um excelente jogador, mas ele não é um craque. Pelo menos eu avalio que o Arrascaeta pode ser colocado na prateleira dos craques, né? É um jogador que muitas vezes ele é genial, muitas vezes ele tira um coelho da cartola, ele faz daquelas coisas, daquelas jogadas que são geniais mesmo, né? O Pedro é um excelente centroavante, né? Com um refino técnico muito, muito grande. Então, se tivesse essa pergunta, que é muito difícil de responder, quem faz mais falta ao Flamengo, eu até acho que a resposta seria o Arrascaeta. Mas, olhando para esse time do Flamengo, hoje, acho que se o Pedro sair do time do Flamengo, olhando para esse elenco do Flamengo, o Pedro faz mais falta. E acho que o Paquetá vai se valorizar muito durante a Copa do Mundo, porque o Paquetá no Flamengo ainda não conseguiu ser o Paquetá que a gente imagina. Ele ainda não conseguiu desenvolver todo o potencial dele, porque ele tem que dividir, ele tem que encontrar um lugar no time, né? Justamente pela presença do Arrascaeta. Acho que os dois são da mesma posição. Na minha cabeça, os dois jogam na mesma posição. Tudo bem, podem jogar juntos e devem jogar juntos, né? Aí é um problema do Leonardo Jardim de como vai arrumar o time. Na seleção brasileira, ele não vai ter o cara da mesma posição, ele vai ser o camisa 10 do time na seleção. E acho que o Ancelotti agora se convenceu disso. Vai acabar botando o Paquetá como titular e acho que o Paquetá vai fazer a diferença pelos dois amistosos que a gente assistiu, né? Ele entrou muito bem nos dois amistosos. No segundo tempo, contra o Panamá e contra o Egito desde o início. Então, eu acho que a partir da Copa do Mundo, todos vão enxergar o Paquetá de outro jeito. E isso vai ser bom para o Flamengo. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do clube de vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.